Vou soltar agora o sonho de uma rosa e vou soltar... Vou soltar o sonho de uma rosa e vou soltar o sonho que eu tive no dia 31 de agosto. Eu sonhei que eu tava numa casa. Tava aí um pessoal, não conheci esse pessoal, não sei que eu tava numa casa junto com essas pessoas, né? Essas pessoas já estavam se organizando, parece que eu tinha acabado de chegar, né? Elas estavam se organizando, né? Nos seus campos, né? Glória a Deus. E, meus amores, elas estavam se organizando nos seus cantos. E elas se organizando nos seus cantos. E eu tava lá com elas, né? E elas se organizaram, elas foram fazer comida. Elas cortando a verdura, eu peguei um... É que eu não tinha caído alguma coisa no meu cabelo, assim, do telhado. Aí, meus amores, eu peguei, né? Eu peguei e saí... Peguei um pé de cebola em palha. Não é aquela cebola redonda, não, é cebola em palha. Eu peguei esse pezinho de cebola em palha. Eu peguei esse pezinho de cebola em palha e saí pra plantar, né? Quando eu saio de lá, que eu vou pra outra casa, né? Eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi um templo. Eu vi um templo. Eu vi um templo muito lindo, mas eu não vi o templo completo, eu vi só um pedacinho do templo, assim, um pedacinho do templo. E assim, em cima do templo tinha assim, como fosse uma ondazinha, e assim, todo pintadinho, assim, embaixo tinha uma tirazinha marrom, e mais lá embaixo era umas coisas assim, que fosse amarela e branco, eu não entendi, né? Aí, quando eu fixei os olhos no templo, nesse pedacinho do templo, né, que era enorme, um pedacinho enorme de grande. Na hora que eu fixei os meus olhos nesse templo, ele sumiu do céu. Aí eu continuei pra onde eu ia, né? Quando eu cheguei lá nessa casa, eu plantei esse pezinho de cebola. Eu vi uma terra preta, eu vi uma terra preta e assim como tivesse meio molhada. E eu vendo essa terra preta, meio molhada, né? Eu peguei, plantei lá. Quando eu planto, que eu plantando de coca, né? Quando eu olho pra cima, eu vi 3 pessoas vindo do céu. Vinha 3 homens descendo do céu pra terra. Porque eu nunca tinha visto. Aí eu vi esses 3 homens descendo do céu pra terra, né? E eles desciam lá no meio da rua. E eu tava lá na área, né? E eu peguei isso assim, eu vou ver quem foi. Quando eu vou, o homem já vem na minha direção. Aí disse, cadê? Foi lá perguntando, né? Eu disse assim, pra ali pra dentro. Eu tava na frente lá da casa, não tinha nada, eu tava plantando pezinho de cebola. Aí você tá assim, 3 casas. Os 2 homens ficou lá na frente, só um veio à minha direção, só um. Os 2 ficou lá na frente e um veio à minha direção, que foi o que perguntou, cadê? Aí eu saí, né? Quando eu cheguei na primeira porta, lá tinha uma mulher, né? Aí ele olhou assim, não. Aí saiu logo, né? Aí fui lá pra segunda porta. Aí ele olhou, ele, não. Aí fui lá pra terceira. Quando chego na terceira porta, né? Eu abri uma brechinha da porta e eu olhei mais ele, né? A quem que tava lá dentro? Lá dentro tinha uma mulher. Ela tava igual eu assim, pregando o evangelho. Ela tava igual eu pregando o evangelho. Eu não sei se ela tava lendo a Bíblia ou se ela tava comendo alguma coisa. Porque ela tava assim, igual eu tô aqui com vocês, né? E ela, quando eu abri a porta, que eu olhei e ele olhou, ela olhou de lá pra cá, né? Na hora que ela olhou de lá pra cá, né? O semblante dele mudou, um semblante de alegria. E ele olhou pra mim assim, né? Aí ele deu um sorriso. Ele deu um sorriso, né? Eu deixei ele lá e fui lá pra frente da outra casa onde eu tava, né? Nessa outra casa lá não tinha teto, só tinha uma porta. E ele pegou essa mulher, eu fiquei lá uns segundozinhos, de repente ele chega com essa mulher. Quando ele chega com essa mulher tá como se tivesse hipnotizada. E ele chegou ela e botou ela no ponto de subida, ele ia levar ela, né? Aí eu peguei isso assim, ele colocou ela mesmo no centro da porta. Ele colocou ela mesmo no centro da porta. E ele colocando ela mesmo no centro da porta, ela tava
assim, a uns 2 palmos distante do chão. Ela reerguida do chão, uns 2 palmos reerguida do chão. Entendeu? Sem alcançar o chão e ela lá, entendeu? A Conte assim, hipnotizada, assim, durona, né? Aí eu olhei assim pra ela, achei ela tão linda. Aí eu peguei e disse assim, eu vou falar com ele pra ver se ele não levar. Assim, não era questão dele não levar ela, pra ver se ele assim, talvez não levasse. Meu entendimento era como se fosse isso, entendeu? Aí, meus amores, eu fui. Cheguei lá, né? Falei com ele, né? Cheguei e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus lá, não? Eu disse desse jeito. Eu não sei nem o que ele me respondeu, só sei que eu me acordei. Na hora que eu fiz pra perguntar a ele. Então, assim, meus amores, na hora que eu me acordei, né? Vocês como é que é as coisas, né? Na hora que eu me acordei, aí eu fiquei assim, achei esse sonho tão estranho. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, o que é que isso quer dizer? Aí eu fiquei imaginando, eu vou dormir mais um pouquinho. Aí na hora que eu dormi, foi que eu sonhei com a cabeça de uma mulher toda maquiada e ela falando de maquiagem. Eu via só a cabeça da mulher. Eu via só a cabeça da mulher toda maquiada, entendeu? E ela falando de maquiagem. Eu olhei assim pra ela e me acordei. Aí eu entendi, né? Primeiro eu entendi que uma casa representa, que Cristo disse que esse assim, estão fazendo a casa do meu pai. A casa do meu pai é casa de oração, estão fazendo a casa de comércio, entendeu? Ele diz nas Santas Escrituras, Jesus diz, a casa do meu pai estão fazendo, a casa de oração estão fazendo que casa de comércio, que estavam os cambistas lá, tudo vendendo as coisas. Então, aí eu entendi, a primeira casa é o que? O templo católico, a segunda casa é o templo evangélico, a última casa é aquele que reconstruiu com o sacrifício dele, que está o que? Parado, porque as pessoas o que? Pregam a palavra de Deus, mas não fazem conforme a vontade dele. Entendeu? Esse tempo estava parado, que é justamente essa primeira casa. Que ele pegou essa mulher lá da última casa e trouxe para a primeira casa que não tinha ninguém. Entendeu? E já ia levar ela. Ai, meus amores, eu entendi. O significado desse sonho é esse. A primeira casa é o templo católico. A segunda é o templo evangélico. A terceira é o templo que foi construído com o sacrifício dele. Que é justamente essas pessoas que estão sendo o quê? Colhidas, colocado que o nome do pai dele na testa, né? Colocado o nome do pai na testa, né? Vou ler no livro do Apocalipse pra vocês. Meus amores, eu tô ruim ainda da garganta. Tá aqui. Olha, eu vou ler aqui pra vocês verem como é esse povo que vai o quê, ó? Presta atenção. Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144.000 em sua testa, que tinha escrito o nome do seu pai. Então, essas pessoas têm o nome de quê? O nome de Deus, né? Mesmo aqui na testa. Glória a Deus, um nome maravilhoso. Deus aqui na minha testa, né? Um nome maravilhoso. E é o nome do meu pai, né? Glória a Deus. Ó, estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulheres representam, por isso que, ó, mulheres, né? É o que? Na primeira casa tinha uma mulher, na segunda tinha outra mulher, na terceira tinha outra mulher. Então, você está vendo aí? Presta atenção. Ó, porque são virgens. Meus amores, olha, os discípulos, eles eram o que? Eles eram virgens. Por quê? Porque eles não se contaminaram com o quê? Com aquele povo deles antigo. Que o quê? Que aquele tempo foi todo destruído. Por causa de quê? Porque eles não... Vê não que Cristo questionava muito com ele. Ele só vivia bater. Foi eles que mataram a Cristo. Um tempo ele estava o quê? Foi... Quando Cristo foi entrar na cidade, no jumentinho, né? É uma coisa medonha. Nosso rei, Osana, nosso rei... Na mesma semana eles mata, crucifica, solta o Barrabás, que é o pecador, e mata Cristo, entendeu aí? Dá pra entender vocês, ó. Aí preste atenção, estes são os que dentre os homens foram comprados, ó, peraí, deixa eu repetir. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Seguindo o Cordeiro, pregando o Evangelho, né? Fazendo as coisas que ele faz aqui na terra. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Vocês veem? Então, meus amores, eu vou ter um prazer para vocês. É o que? É justamente o que foi o início. Cristo levantou um templo, só que esse templo estava parado, pelo que eu entendi aí, né? Estava parado, né? E
quer dizer que ele estava funcionando, né? Só que tem templo, meus amores, que não está de acordo. Por isso que tem aquela parábola das 10 virgens. 10 virgens é 10 templos que tá o quê? Não está conforme a vontade dele. E por isso que ele pede para as pessoas se ajeitar, se organizar. E as pessoas têm raiva quando a gente fala em arrependimento. Eu preciso me arrepender todo dia. As pessoas acham que não precisa, meus amores. A gente precisa se arrepender. Entendeu? Meus amores, eu amo vocês. Cristo ama vocês. Fui.